Então, hoje realizaremos a resolução da questão 90 do Caderno Azul do Enem de 2013. Então, essa questão ela vai falar o seguinte: as moléculas de nanopúttias lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura abaixo. Então, a gente tem uma questão sobre química orgânica, e abaixo ela demonstra para a gente um nanopúttian, que é chamado de nanokid, e podemos observar que ele apresenta características humanas: cabeça, membros, tórax. Então, essa questão ela vai pedir o seguinte: em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Então, antes de tudo, antes de partir para a resolução, para compreender essa questão, a gente precisa primeiro entender como funciona a classificação de carbonos, certo? Então, vamos lá. O carbono, ele apresenta uma característica tetravalente, que é isso, é a capacidade de fazer 4 ligações. Quando esse carbono, em uma estrutura, ele se liga a apenas outro carbono, temos um carbono primário. Quando esse carbono faz ligação com outros 2 carbonos, então ele passa a ser chamado de carbono secundário. Quando esse carbono estabelece ligações com 3 outros átomos de carbono, aí temos um carbono terciário. E quando esse carbono completa todas as suas ligações com outros átomos de carbono, aí temos um carbono quaternário. Agora, retornando para a questão do nanokid, vamos aplicar a classificação dos carbonos a cada um dos pontos que apresenta o átomo de carbono na estrutura. Vamos fazer uma análise minuciosa e vamos verificar os pontos que apresentam carbonos e a sua classificação adequada. Então, vamos começar classificando os carbonos primários. Então, os carbonos primários são carbonos que fazem conexão com apenas outro átomo de carbono. Então, vamos aqui começar pelas extremidades do nanokid. Então, observa-se que nos pés do nanokid temos a presença de carbonos primários. Subindo mais nas extremidades do que parece ser os dedos da figura, também há a presença de carbonos que fazem conexão com um outro único átomo de carbono, né? Então, as mãos, os dedos das mãos também são átomos de carbono primário. No topo da cabeça há carbonos primários. Observa-se que eles fazem conexão um com o outro, né? Então, um está fazendo conexão com outro carbono, e esse átomo de baixo é um átomo de oxigênio, então não é considerado. Esse carbono bem aqui do meio, da base da cabeça, também é um carbono primário, porque só faz conexão com outro átomo de carbono. Agora vamos fazer a classificação dos carbonos secundários que fazem parte aqui do nanokid. Novamente, vamos começar pelas extremidades do corpo, né? Os membros inferiores. E logo a gente observa a presença de uma série de carbonos secundários. São carbonos que eles só fazem conexão com outros 2 carbonos, átomos de carbono, né? Observa-se aqui nas pernas uma sequência, desde o que pode ser o calcanhar da figura até aqui a coxa do nanokid. Então temos 4 carbonos secundários em sequência. Também há presença de carbono secundário no anel aromático, que faz parte do que seria a cintura do nanokid. No filamento do abdômen da figura também há carbonos secundários, observa-se aqui. Nos braços da figura também há carbono secundário, observa-se claramente. São carbonos que só fazem ligação com outros 2 carbonos, átomos de carbono. O anel aromático aqui, o que seria o tórax da figura, também possui carbonos secundários, indicado aqui com a setinha. Agora vamos localizar os carbonos
terciários, certo? Vamos lá. A gente vai ter presença desses carbonos aqui na conexão da perna com o corpo da figura. A gente tem aqui dois carbonos que são ligados a outros 3 átomos, vocês podem observar. Aqui em cima também temos a presença de carbonos terciários, aqui na parte que conecta a cinturinha dos membros inferiores ao abdômen do nanokid. E também temos carbonos terciários na conexão entre os braços e o tórax, e na conexão do tórax com o pescoço do nanokid, certo? Então, agora, que nos interessa, o carbono quaternário. Vocês podem observar que as mãos do nanokid é composto por 3 dedos. Cada dedo tem um carbono primário. E esses carbonos primários, eles estão interligados, estão ligados a um carbono, certo? Que compõe a palma da mão. E esse carbono está ligado ao braço do nanokid. Portanto, podem contar, ele está fazendo a conexão com 4 átomos de carbono. Então, o carbono quaternário está presente nas mãos do nanokid. Então, a opção correta é essa que indica a localização das mãos, certo? Bom, então agora vamos responder outra questão, também de química orgânica. Dessa vez é do Enem de 2020, da prova azul, a questão 94. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta para a escolha da essência estas estruturas químicas. Bom, primeiramente, precisamos analisar as informações que a questão apresenta. E a primeira informação relevante é que a questão ela afirma que essa estrutura do óleo de rosas ele é composto por uma cadeia poliinsaturada. Então, as cadeias carbônicas elas podem ser saturadas ou insaturadas. As cadeias saturadas elas vão apresentar apenas ligações simples entre os átomos de carbono, certo? Como aqui na imagem podemos observar. Já as cadeias insaturadas podem apresentar uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ou mais desse tipo de ligação, que é a chamada insaturação. O termo apresentado na questão, cadeia poliinsaturada, esse termo poli, ele significa que nessa cadeia terá mais de uma insaturação, por isso ele se chama cadeia poliinsaturada, como a gente vê aqui o exemplo. Retornando para a questão, podemos já eliminar a estrutura 3, porque não apresenta nenhuma insaturação, é uma estrutura toda formada por ligações simples. E também podemos eliminar a estrutura 2, porque ela não é poliinsaturada, ela apresenta apenas uma insaturação, então não é poli. Então, considerando apenas o primeiro conceito apresentado na questão, que é de cadeia poliinsaturada, já eliminamos 2 estruturas, 2 alternativas. Voltando para a questão, ela afirma que, além de ser uma cadeia poliinsaturada, ele apresenta hidroxila em carbono terminal. A hidroxila ela é uma função orgânica que é caracterizada pela presença do OH ligado a um carbono. Observando novamente as alternativas, observamos que a estrutura 1 possui hidroxila, também a estrutura 4. A estrutura 5 ele apresenta uma estrutura formada pelo grupo orgânico aldeído, não é uma hidroxila, certo? Então ele também já pode ser eliminado. Voltando a analisar a questão, ela afirma que o óleo de rosa ele é uma estrutura, uma cadeia poliinsaturada que tem hidroxila e essa hidroxila está em um carbono terminal. Só temos agora 2 alternativas, estamos indo por eliminatória.
Então, vamos observar aqui a estrutura 4. A estrutura 4, ela é poliinsaturada, ok? Ela apresenta hidroxila, ok? Mas essa hidroxila não está em um carbono terminal. Geralmente, carbonos terminais são carbonos primários, que são a extremidade de uma cadeia. Então, observem aqui na estrutura que o carbono que está ligado à hidroxila, ele está ligado a outros 2 carbonos. Então, ele é um carbono secundário, não é um carbono primário, né? Um carbono terminal. Então, pode ser eliminada também a estrutura 4. Contudo, a estrutura que representa de fato o óleo de rosas é a estrutura 1, é uma cadeia poliinsaturada, apresenta a hidroxila e essa hidroxila está em um carbono terminal. Portanto, alternativa A, estrutura 1. Então essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que tenha compreendido e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final.